Aqui estamos novamente, dando sequência à leitura do livro A Gênese, em sua versão original. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese, segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Capítulo 11. Gênese espiritual. Nós vamos ler nesse capítulo: princípio espiritual, união do espírito espiritual e da matéria, hipótese sobre a origem dos corpos humanos, encarnação dos espíritos, reencarnação, imigrações e imigrações dos espíritos, raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos. Princípio espiritual. Já traz aqui uma nota de rodapé que leremos agora. O materialismo nega a existência de um princípio espiritual, acreditando todos os fenômenos ao princípio material. A ciência psicológica adotada oficialmente na França durante o século XIX, iniciada por Maine de Byron, considerado o ser humano como alma encarnada, um princípio espiritual dotado de faculdades como razão, vontade, imaginação, senso moral, tendo o corpo como seu instrumento, por uma união necessária. Para o Espiritismo, a criação se compõe de dois princípios, o espiritual e o material. Essa é uma nota do editor. Princípio espiritual. 1. A existência do princípio espiritual é um fato que não tem, por assim dizer, necessidade maior de demonstração que os princípios materiais. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Afirma-se por seus efeitos como matéria pelos que lhes são próprios. De acordo com a máxima, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Não há quem não faça a diferença entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento desse mesmo sino destinado a dar um sinal, um aviso, comprovando por esse fato um pensamento, uma intenção. Ora, como não pode ocorrer ninguém a ideia de atribuir pensamento ao sino, constitui-se que ele está movido por uma inteligência a qual ele serve de instrumento para se manifestar. Pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se quando está vivo o homem pensa, é porque há nele algo que não existe quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência se faz este se mover está fora dele, enquanto que a que faz o homem agir está nele mesmo. O princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de existir, porque não se poderia conceber a soberana inteligência reinando durante a eternidade somente sobre a matéria bruta, assim como um monarca terrestre não reinaria durante toda a sua vida sobre as pedras, como não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade. A justiça e a bondade. Essas qualidades seriam inúteis se só devessem ser exercidas sobre a matéria. Muito bem pensado. Item 3. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para consagrá-los ao nada após alguns dias de sofrimento, sem compensações, entretendo sua vida nessa sucessão indefinida de seres que nascem sem desejarem, pensam um instante apenas para conhecerem a dor e se apagam para sempre após uma existência efêmera. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem motivo. Por esse motivo, o materialismo e o ateísmo são consequências um do outro. Negando a causa, não se pode admitir o efeito. Negando o efeito, não se pode admitir a causa. O materialismo é, pois, coerente consigo mesmo, ainda que não seja com a razão. A ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Está nele no estado de intuição e de
aspiração, pois ele compreende que somente aí está a compensação das misérias da vida. É por causa disso que sempre houve e sempre haverá mais espiritualistas que materialistas e mais deístas que ateus. A ideia intuitiva e ao poder do raciocínio, o Espiritismo vem juntar a confirmação pelos fatos e prova material da existência do ser espiritual, de sua sobrevivência, de sua imortalidade, de sua individualidade específica e define o que essa ideia tinha de vago e de abstrato. Mostra-nos o ser inteligente agindo fora da matéria, tanto depois como durante a vida no corpo. O princípio espiritual e o princípio vital são um só e a mesma coisa? Pergunta. Temos aqui uma nota de rodapé, número 125. Desde o século XVIII, a ciência busca explicar o fenômeno da vida, a vitalidade da matéria orgânica. Havia a hipótese animista para o médico George Ernest Shaw, 1659-1734, que a alma imaterial seria a responsável direta pelo movimento e pelas funções orgânicas do corpo físico. Posteriormente, o vitalismo vai separar a alma, possuidora das faculdades, razão, vontade e imaginação, do princípio vital, causa ainda desconhecida da vida orgânica. É a esse debate ao qual Kardec se refere na questão. Isso foi uma nota do editor. Então vamos à questão. Questão número 5. Partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria alguma razão de confundi-los. Mas como se vêem seres que vivem e que não pensam, como as plantas, corpos humanos que continuam animados de vida orgânica, nos quais não existe mais nenhuma manifestação do pensamento, que no ser vivo são produzidos movimentos vitais, independentes de todo o ato da vontade, que durante o sono a vida orgânica está em toda a sua atividade, ao passo que a vida intelectual não se manifesta por nenhum sinal exterior, é válido admitir que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Desde que a matéria tenha uma vitalidade independente do espírito, é a este uma vitalidade independente da matéria. Fique evidente que essa dupla vitalidade repousa sobre dois princípios diferentes. Questão número 6. O princípio espiritual teria sua origem no elemento cósmico universal? Seria só uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor e etc.? Temos aqui a nota 126. Diz ali, no capítulo 10, item princípio vital, Allan Kardec define o princípio vital como uma transformação do fluido cósmico universal, ou seja, um movimento vibracional do agente, como a luz, o calor e a eletricidade, conceito proposto pelo médico Franz Anton Mesmer na Ciência do Magnetismo Animal. Leiam em Mesmer A Ciência Negada do Magnetismo Animal, por Paulo Henrique de Figueiredo, São Paulo, editora Mate. Aqui questiona-se quanto à origem do princípio espiritual, ou o espírito afirmando-se sua imaterialidade. Isso foi a nota do editor. Respondendo à questão 6. Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Ele se extinguiria pela desagregação, como o princípio vital. O ser inteligente só teria uma existência momentânea, como o corpo, e ao morrer retornaria ao nada, ou ao que daria no mesmo, sumiria de todo o universal. Seria, em uma palavra, a confirmação das doutrinas materialistas. As propriedades sui generis que se conhecem no princípio espiritual provam que ele tem existência própria, independente. Se tivesse sua origem na matéria, não teria essas propriedades, desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria. Chega-se à conclusão, remontando dos efeitos às causas, que o elemento material e o elemento espiritual são dois princípios constituintes do universo.
O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, como o elemento material utilizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Questão 7. O ser espiritual, sendo admitido e como não pode proceder da matéria, qual é a sua origem, seu ponto de partida? Resposta. Aqui, os meios de investigação não existem, como sucede com tudo que seja relativo ao princípio das coisas. O homem, ou seja, o ser humano, só pode comprovar o que existe, sobre tudo ou mais. Só pode emitir hipóteses, ou seja, porque esse conhecimento ultrapassa o limite da sua inteligência atual, seja uma inutilidade ou inconveniência para ele possuí-lo neste momento. Deus não lhe dará nem mesmo por revelação. O que Deus transmite por seus mensageiros, o que o ser humano pode deduzir por si próprio, do princípio da soberana justiça, é que um dos atributos essenciais da divindade é que todos os seres espirituais têm o mesmo ponto de partida. Todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir mediante a sua atividade individual. Todos atingirão o grau de perfeição compatível com os esforços pessoais de cada criatura, que todos, sendo filhos de um mesmo Pai, são objeto da sua igual solicitude. Nenhum será mais favorecido ou melhor dotado que os demais, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Questão 8. Ao mesmo tempo que Deus criou os mundos materiais de toda a eternidade, igualmente criou os seres espirituais de toda a eternidade, sem o que os mundos materiais estariam sem finalidade. Seria mais fácil imaginarmos os seres espirituais sem os mundos materiais do que estes últimos sem os seres espirituais. São os mundos materiais que devem fornecer aos seres espirituais os elementos de atividade para o desenvolvimento de sua inteligência. 9. O progresso é a condição normal dos seres espirituais, e a perfeição relativa é a meta que deve atingir. Deus, tendo criado de toda a eternidade e criado sem cessar, também por toda a eternidade, tem havido seres que alcançam o ponto culminante da escala. Antes que a Terra existisse, mundos sucederam mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço já estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que nasciam para a vida até os que, por toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os espíritos puros, vulgarmente chamados de anjos. Novo item: união do princípio espiritual e da matéria. Item 10. Como a matéria tinha que ser o objeto da atividade do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse agir, e é por isso que aqui temos uma nota de rodapé que leremos e depois repetirei esse item. Nota 127. O espiritualismo racional, aceita oficialmente pela Universidade da época de Kardec, tinha por base a psicologia das faculdades da alma: razão, vontade, livre-arbítrio, imaginação, senso moral. A doutrina espírita afirma que essas faculdades ainda não existem na alma em sua primeira encarnação humana, sendo conquistadas progressivamente pelo espírito por seu esforço no decorrer de centenas ou milhares de vidas. Nota do editor. Vou agora repetir e continuar. Item 10. Como a matéria tinha que ser o objeto da atividade do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse agir, e é por isso que ele teve que habitá-la, como o lenhador vive na floresta, devendo ela ser, por sua vez, o motivo e o instrumento do trabalho. Deus, em vez de uni-lo à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. O corpo é, ao mesmo tempo, invólucro e instrumento do espírito,
e à medida que este adquire novas aptidões, reveste-se de um corpo apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar, como se dá a um operário ferramentas menos grosseiras à medida que ele seja capaz de fazer uma obra mais delicada. Item 10. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que elabora o seu inventório e o adapta às suas novas necessidades. Ele aperfeiçoa, desenvolve e completa seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Em uma palavra, ele o molda de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais. Cabe a ele fazer uso. É dessa forma que as raças mais avançadas têm um organismo, ou, se preferem, uma ferramenta mais aperfeiçoada que as raças primitivas. Assim se explica igualmente o estilo especial de caráter do espírito, imprime aos traços da fisionomia e às maneiras do corpo. Item 12. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, ele deve, para seu adiantamento, fazer uso de suas faculdades, a princípio rudimentares. Por essa razão, ele se recobre de um envoltório corporal, adequado ao seu estado de infância intelectual, o qual deixa para se revestir de outro à medida que suas forças vão aumentando. Ora, como houve em todos os tempos e mundos, e a estes deram nascimento a corpos organizados, próprios a receber espíritos, em tempos esses encontram qualquer que fosse seu grau de adiantamento, os elementos necessários à sua vida carnal. Item 13. O corpo, sendo exclusivamente material, sofre as vicissitudes da matéria. Após ter funcionado algum tempo, desorganiza-se e decompõe-se. O princípio vital, não encontrando mais o elemento para sua atividade, esvai-se e o corpo morre. O espírito, para quem o corpo sem vida é inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa que não serve. Item 14. O corpo não é mais que um envoltório destinado a receber o espírito. Por isso, pouco lhe importa sua origem e os materiais dos quais ele seja constituído. Sendo ou não uma criação especial, não resta dúvida de que o corpo do ser humano é formado dos mesmos elementos que o dos animais e é animado pelo mesmo princípio vital. Em outras palavras, aquecido pelo mesmo fogo, iluminado pela mesma luz, sujeito às mesmas vicissitudes e necessidades. Esse é um ponto sobre o qual não há contestação. Considerando apenas a matéria, fazendo abstração do espírito, o ser humano não tem nada que o distinga do animal. Mas tudo muda de aspecto quando se faz uma distinção entre a habitação e o habitante. Hipótese sobre a origem do corpo humano. Item 15. Da semelhança de formas exteriores que existe entre o corpo do ser humano e de um macaco, alguns fisiologistas concluíram que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nisso não há nada de impossível. E se for assim, não há razão para que o ser humano sinta sua dignidade afetada. Os corpos dos macacos podem muito bem ter servido de vestimenta aos primitivos espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar na Terra, porque eram as mais apropriadas às suas necessidades e as mais adequadas ao exercício de suas faculdades que os corpos de qualquer outro animal. Em vez de uma veste especial, que tenha sido feita para o espírito, ele teria encontrado uma pronta. Vestiu-se então com a pele do macaco, ou seja, com o corpo de um macaco, sem deixar de ser um espírito humano, como se o homem se reveste, por vezes, da pele de certos animais, sem deixar de ser humano. Fique bem entendido que aqui só se trata de uma hipótese, que de nenhuma maneira se enuncia como princípio, mas que é apenas apresentada para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do ser humano com a do macaco não implica na paridade entre o seu espírito e o dele. 16. Admitindo essa hipótese, pode-se dizer que, sob influência e pelo efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o invólucro se modificou,
embelezando-se nos detalhes, conservando no todo a forma geral do conjunto. Os corpos melhorados, ao procriarem, reproduziriam nas mesmas condições como acontece com as árvores enxertadas e deram nascimento a uma nova espécie que aos poucos se distanciou do tipo primitivo à medida que o espírito progrediu. O espírito simiesco, ou seja, em forma de macaco, que não foi aniquilado, continuou procriando para seu uso de corpos de macacos, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz árvores dessa espécie, e o espírito humano procriou corpos de seres humanos, variantes do primeiro molde em que se estabeleceu. O tronco se bifurcou, produzir um ramo, e esse se tornou um tronco, como na enxertia das árvores. Como não existem transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros seres humanos que apareceram na Terra se diferenciavam um pouco do macaco na forma exterior e, sem dúvida, pouco também na inteligência. Há ainda em nossos dias selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e a conformação da cabeça, têm tanta semelhança com os macacos que lhe faltam somente serem peludos para que a semelhança seja completa. Encarnação dos espíritos, item 17. O Espiritismo nos ensina como se realiza a união do espírito com o corpo na encarnação. Por sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma atuação direta sobre a matéria, sendo-lhe necessário um intermediário, que é o envoltório fluídico, que faz, de certo modo, parte integrante do espírito, revestimento semimaterial, isto é, pertence à matéria por sua origem e à espiritualidade por sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, de um ser abstrato, faz o espírito ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. Ele se torna apto a atuar sobre a matéria tangível, assim como ocorre com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais possantes motores. Temos aqui uma nota de rodapé, de número 128. Para a física, durante o século XIX, todo o movimento seria originado num fenômeno mecânico causado por impacto, pois o universo seria composto de átomos sólidos e indestrutíveis em meio ao absoluto vazio. Ao aproximar um ímã do outro em polos contrários, observa-se uma força de repulsão. Os físicos acreditavam que isso só seria possível se minúsculas esferas sólidas com a capacidade de movimento estivessem empurrando a barra. Como não podiam ser vistas, foram consideradas invisíveis. Ao imantar uma barra de ferro, constata-se que não fica mais pesada, como considerava-se, para que ela estaria impregnada de átomos de magnetismo. Imaginaram, então, que essa substância não teria peso, sendo, portanto, imponderável. Por fim, o estado gasoso era denominado fluídico. O ar chamava-se fluido aeriforme. Desse modo, além da matéria comum, ponderável, foi adotada a teoria da matéria imponderável, explicando mecanicamente os movimentos causados pelos fenômenos do magnetismo, da eletricidade, da luz e do calor, pelas substâncias respectivas, os fluidos imponderáveis. Fluidos magnéticos, fluido elétrico, fluido luminoso, fluido calórico. E é essa teoria atualmente superada, mas vigente em sua época, a qual Kardec se refere. Foi a nota do editor, atualizando uns conceitos do século XIX. Continuando. O fluido espiritual é o traço de união entre o espírito e a matéria durante a sua união com o corpo, e o veículo do pensamento do espírito para transmitir movimento a diferentes partes do organismo, as quais atuam sob o impulso de sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes externos. Tem por fios condutores os nervos, como no telégrafo, o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. Item 18.
Quando o espírito tem que encarnar em um corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que é apenas uma expansão do seu perispírito, liga-se ao embrião, para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o embrião se desenvolve, o laço se estreita, sob a influência do princípio vital material do embrião. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula com o corpo que se forma. Por isso, podemos dizer que o espírito, por intermédio do perispírito, se enraiza nesse embrião, como uma planta na terra. Quando o embrião está inteiramente desenvolvido, a união está completa e ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do embrião, quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo, que conduz à morte, essa união, que era mantida por uma força atuante, cessa. Quando essa força cessa de agir, então o perispírito se separa molécula por molécula, tal como se unira, e o espírito volta à liberdade. Portanto, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas é a morte desse que causa a partida do espírito. Nota de rodapé de número 129. Não era ainda amplamente divulgado o fato de o corpo físico se constituir de células, como unidades fundamentais da vida pluricelular. Considerava-se inclusive a hipótese da existência de moléculas orgânicas, que seriam alterações das moléculas inorgânicas pela ação do princípio vital, inicialmente imaginada por Buffon. Kardec desenvolve seu raciocínio quanto à ligação e separação entre perispírito e o corpo, de acordo com as limitações da ciência de seu tempo. Século XIX, meus amigos. Isso foi uma nota do editor. Item 20. Um fenômeno particular, igualmente registrado pela observação, acompanha sempre a encarnação do espírito. Preso ao laço fluídico que se une ao embrião, a perturbação se apodera dele, aumentando à medida que o laço se estreita. E nos últimos momentos, o espírito perde a consciência de si mesmo, não sendo jamais testemunha consciente do seu nascimento. No momento em que a criança respira, o espírito começa a recobrar suas faculdades, que se desenvolvem à medida que se formam e se consolidam os órgãos que servirão à sua manifestação. Aqui se mostra a sabedoria que preside todas as partes da obra da criação. Faculdades demasiadamente ativas usariam e destruiriam órgãos delicados, apenas esboçados. É por isso que a energia é proporcional à força de resistência desses órgãos. Item 21. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades, aptidões adquiridas anteriormente. Aptidões que havia ficado temporariamente em estado latente e que, retomando sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que fizera antes. Ele renasce como se fez por seu trabalho anterior. É para ele um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Aqui ainda se manifesta a bondade do Criador, porque a lembrança de um passado muitas vezes penoso ou humilhante, juntando-se às amarguras de uma nova existência, poderia perturbá-lo e criar-lhe impedimentos. Ele se lembra apenas do que aprendeu, porque lhe seria útil. Se por vezes conserva uma vaga intuição dos acontecimentos passados, é como a lembrança de um sonho fugidio. É um homem novo, qualquer que seja a idade do seu espírito, adota novos modos de proceder, ajudado pelo que tem adquirido, tão logo retoma a vida espiritual, seu passado se desenrola aos seus olhos e avalia se empregou bem ou mal o seu tempo. Item 22. Por isso, não há solução de continuidade na vida espiritual, apenas do esquecimento do passado. O espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação, pois ela é só uma fase especial de sua existência. Esse esquecimento ocorre apenas durante a vida exterior de relação. Durante o sono, o espírito parcialmente desligado dos laços carnais, restituído à liberdade e à vida espiritual,
se lembra da sua visão espiritual, não está mais obscurecida pela matéria. Item 23. Considerando a humanidade no menor grau da escala intelectual, entre os selvagens mais atrasados, cabe perguntar se esse é o ponto de partida da alma humana. Conforme a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Seria, por assim dizer, seu período de incubação. Chegando ao grau de desenvolvimento que essa fase comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual, como há corporal. Esse sistema, baseado sobre a grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, é preciso convir, à justiça e à bondade do Criador. Dá uma saída, um alvo, um destino aos animais, que não seriam mais seres deserdados, mas encontrariam no futuro que lhes está reservado uma compensação a seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é sua origem, mas os atributos especiais dos quais está dotado quando entra na humanidade. Atributos que o transformam e fazem dele um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde saiu. Por esse passado, pela fieira da animalidade, o ser humano não seria menos ser humano, não seria animal, como um fruto não é raiz, ou o sábio não é o disforme feto pelo qual veio ao mundo. Mas esse sistema levanta numerosas questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui, nem examinar as diversas hipóteses feitas sobre esse assunto. Sem procurar a origem da alma e as etapas pelas quais tenha passado, vamos considerá-la ao entrar na humanidade, ponto em que está dotada do senso moral, do livre-arbítrio e começa a exercer responsabilidade por seus atos. Nota número 130. Segundo o Espiritismo, os espíritos, em suas primeiras encarnações humanas, são simples e ignorantes, ou seja, sem moral, sem inteligência. O livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, como consequência do desenvolvimento da inteligência. Só então inicia e cresce proporcionalmente a responsabilidade pelos seus atos. Isso não ocorre de imediato, nas primeiras encarnações. Não, e nem depois da primeira ou segunda encarnação, que a alma tem a sua consciência clara de si mesma para ser responsável por seus atos. É talvez depois da centésima ou milésima. Ocorre o mesmo com a criança, que não goza da plenitude de suas faculdades nem em 1, nem 2 anos depois do seu nascimento, mas depois de anos. Ainda à medida em que a alma goza do seu livre-arbítrio, sua responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência. Essa foi uma nota de Allan Kardec, que consta da Revista Espírita do ano de 1864. Terminamos esse trecho e eu aproveito para recomendar aqui o livro O Perispírito e Suas Modelações. Esse livro detalha toda a formação do perispírito. Para os que têm algum conhecimento de biologia, comecem na primeira parte. Os que querem pular essa parte mais científica, comecem diretamente na segunda, onde estão os temas mais objetivos. Por hoje ficamos por aqui, aguardo todos vocês na próxima leitura. Abraços!